Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe e nos inspire para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito da contribuição do Espiritismo em nossas vidas. Vamos iniciar recordando as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 e 16. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Jesus disse essas palavras há 2000 anos e em 1857, Allan Kardec veio dar a lume o Livro dos Espíritos, sob a orientação de uma pleiade de espíritos superiores comandadas pelo próprio Cristo, dando cumprimento a essa promessa feita por Jesus. O Espiritismo é o Consolador prometido que vem relembrar tudo que Jesus nos ensinou, trazendo uma nova luz para o entendimento do ser humano, para o nosso entendimento das verdades da vida e trazendo para todos nós, consequentemente, o consolo. Por isso, o Consolador prometido, né? Porque a partir do conhecimento da verdade, nós nos sentimos fortalecidos e consolados. E quando nós refletimos sobre a contribuição do Espiritismo em nossas vidas, a gente fica pensando quantas vidas o Espiritismo já resgatou, quantos suicídios o Espiritismo já evitou, quantas, diríamos assim, tragédias o Espiritismo já evitou. Mas por que o Espiritismo proporciona esses benefícios, né? Quantas vezes o Espiritismo na nossa própria vida veio trazer benefícios? Vamos fazer essa reflexão pessoalmente, né? Então, nós vamos compreender então a contribuição do Espiritismo nas nossas vidas. Mas por que o Espiritismo então traz toda essa contribuição? Porque ele traz a fé na vida futura. Mas a fé de uma maneira diferente, a fé na vida espiritual de uma forma racional, a fé raciocinada, né? E nós passamos a compreender os fatos da vida espiritual de uma maneira racional. Como é que é essa vida futura, essa vida espiritual? A doutrina espírita, ela vem nos esclarecer que somos espíritos eternos, criados simples e ignorantes, e que vamos evoluindo ao longo dos milhares de anos, através de múltiplas vidas, a pluralidade das existências, né? E aí nós vamos nos aperfeiçoando nas nossas qualidades, e hoje nós chegamos a um ponto de evolução espiritual de um certo grau de maturidade que já nos permite dar um passo a mais, né? Por isso, nós vemos a ciência num patamar bem assim, mais avançado que nos séculos passados, nos trazendo tantos benefícios, apesar dos grandes desafios que a ciência ainda encara, como hoje, no momento presente, a gente verifica a questão da ciência lutando contra um vírus, que é o vírus que está causando a Covid-19, né, o coronavírus, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Mas recentemente nós tivemos também a luta contra o HIV, que hoje existem medicações que conseguem fazer um tratamento muito eficaz, mas que ainda permanece aí conosco, né, essa luta. E vimos a ciência desenvolvendo a vacina contra a paralisia infantil,
e contra, assim, para, diríamos assim, a prevenção de tantas outras doenças. A varíola foi superada, né? A tuberculose hoje tem tratamento, né? Apesar dela ainda estar aí presente, mas existem medicamentos quimioterápicos muito eficazes. O câncer, a ciência está encontrando tratamento para vários tipos de câncer e as perspectivas são promissoras. Então nós temos a evolução da ciência na técnica, na engenharia, quantas construções fabulosas, né? A tecnologia, a indústria em todas as áreas, né? Nunca tivemos tanto conforto, né? Nós nos transportamos em veículos extremamente confortáveis e o homem já está lançando veículos que estão indo para o espaço, né? Já há um bom tempo, desde a década de 70, ou antes até, mas a partir da década de 70 houve uma corrida espacial que hoje várias nações estão participando dessa corrida espacial. Então, o mundo está evoluindo de uma forma vertiginosa na área científica e na área religiosa. Era necessário que acontecesse também uma evolução. E o Espiritismo veio cumprir o seu papel, dando continuidade ao cristianismo, que outras escolas religiosas, como o catolicismo, as doutrinas evangélicas, né, vem cumprindo também com a sua participação maravilhosa, iluminada, né, apesar de todos os erros do ser humano. Porque os erros não estão no cristianismo, estão no ser humano, que ainda é muito imperfeito e que comete inúmeros erros, né? Muitas vezes nós vemos de vez em quando algum representante religioso que falha no cumprimento de sua missão, mas isso não significa que isso não compromete a grandeza do cristianismo, né? Que representa, diríamos assim, os ensinamentos do Cristo a partir do seu exemplo, a partir de sua verdade, né? Que vem representar Deus. Jesus é o médium de Deus, né? É o intermediário maior de Deus que veio ao mundo. E aí ele está orientando todos aqueles que vão se tornando cristãos, todos os espíritos que vão se transformando e que vão se tornando, diríamos assim, intermediários dos seus ensinos, vão também se tornando representantes da palavra de Deus, né? A gente fala, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, né? Porque todos aqueles que passam a trabalhar como representantes da verdade, né, dos ensinamentos no aspecto religioso, mas no aspecto científico também. O cientista que trabalha dentro da verdade, descobrindo as verdades de Deus, ele é um missionário de Deus. Ele é um médium de Deus também, né? Mas o Espiritismo, ele vem contribuir para o progresso da humanidade. Mas qual é a contribuição do Espiritismo em nossas vidas? Primeiramente, o Espiritismo, ele traz para nós a fé na vida espiritual. O fato de você acreditar na continuidade da vida já muda totalmente a sua maneira de encarar as coisas. E, consequentemente, você começa a mudar o seu comportamento. Que não é fácil mudar hábitos, mas a crença que nós temos nos, diríamos assim, é o que nos, diríamos, faz tomar atitudes. Conforme nós cremos, nós agimos. Se nós não cremos em nada, nós ficamos desorientados, diríamos, ao sabor das circunstâncias. Mas a partir do momento em que nós
passamos a acreditar num ideal, passamos a cultivar ideias superiores, nós nos sentimos impelidos, compelidos, inclusive por uma força superior, né, que nasce do âmago do ser, que é de origem divina. Nós nos sentimos impelidos a mudar a nossa conduta, o nosso comportamento. Então, a fé na vida espiritual de uma maneira racional, quando nós passamos a acreditar que a vida continua, que nós não morremos, nós vamos mudando os nossos hábitos. Quando surgem circunstâncias adversas, nós pensamos, por que vou me desesperar? Se parte um ente querido, mesmo que seja prematuramente, nós imaginamos, estamos aqui de passagem e por mais que eu esteja sofrendo pela perda do meu ente querido, do meu filho, do meu pai, da minha mãe, de um amigo, de um irmão, eu preciso suportar esse sofrimento porque a vida continua e um dia eu também irei para essa vida espiritual reencontrar essa pessoa a quem eu tanto amo. Então, é uma maneira diferente de ver que nos traz uma força, que nos traz, diríamos assim, aquele pensamento de que nós devemos ser resignados, né? Como nos fala Emmanuel numa frase muito bonita, a fé nos confere consolação e nos reveste de responsabilidade. Então, a partir do consolo que nós recebemos com a crença, nós também nos tornamos mais responsáveis. Então, o Espiritismo ele traz um benefício imenso quando nós passamos a compreender a vida espiritual dessa maneira mais clara, né? Que a razão aceita, né? Porque é fundada na realidade, na verdade, que antes não tínhamos maturidade para compreender. Acreditávamos no céu, no inferno, no purgatório, mas hoje nós vemos que é insuficiente essa crença nos demônios, nos anjos. Hoje nós vemos de uma forma mais ampla, né? Hoje nós estamos num grau de maturidade em que nós compreendemos que céu e inferno são condições espirituais, podem se formar diríamos assim, espaços onde os espíritos permaneçam unidos pela lei da afinidade, espaços espirituais, né, que poderíamos chamar de regiões celestes ou regiões infernais, conforme a condição de sofrimento ou a condição de felicidade em que se encontram esses espíritos. Mas tudo dentro de uma transitoriedade, né? E a vida, ela evolui sempre para melhor, né? Nós não podemos imaginar que o espírito ele vá se condenar eternamente ao sofrimento, à infelicidade. Deus nos criou para a felicidade. E isso vai ser possível de ser alcançado ao longo das múltiplas vidas. Numa vida, poderemos estar completamente derrotados, podemos ter cometido os maiores erros possíveis, podemos ter cometido crimes, podemos ter nos perdido no materialismo mais absoluto, poderemos ter nos perdido nos erros mais absurdos, mas Deus, através do sofrimento que nos dominará a consciência, né? Através do sentimento de culpa que faz parte, diríamos, dos mecanismos divinos de recuperação espiritual. Então, através desse mecanismo da culpa, que leva ao arrependimento, que leva a um processo de purificação, de redenção, de remissão, nós, espíritos, nós, espírito eterno, vamos buscando a renovação dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos. É o processo evolutivo maravilhoso. E outra contribuição maravilhosa que a doutrina espírita traz para nós é
nós compreendermos agora o intercâmbio que existe entre a vida espiritual e a vida física, que é algo que vai acontecendo cada vez mais intensamente com a nossa evolução, com a evolução dos dons espirituais, né? Anteriormente, durante milênios, vivemos muito apegados à vida material, fazia parte de um processo. Hoje nós estamos amadurecendo as faculdades espirituais. A mediunidade está se desenvolvendo no ser cada vez mais. E à medida em que nós aperfeiçoamos, nós apuramos as nossas qualidades espirituais, nós desenvolvemos as virtudes, né? Vamos nos aperfeiçoando moral e também intelectualmente, nós passamos a manter um contato cada vez mais frequente com o mundo espiritual. E alguns estão num grau mais avançado, como nós vimos entre nós Chico Xavier, que cumpriu uma missão extraordinária, dando continuidade a esse espiritismo do qual estamos falando, que Allan Kardec iniciou na França, né? O Consolador Prometido. O Chico, em terras brasileiras, veio cumprir de uma maneira extraordinária, maravilhosa, a missão de dar continuidade diríamos assim, a recepção desses ensinamentos dos espíritos e a divulgação deles para toda a população, para toda a comunidade, né, do Brasil e do mundo, porque hoje os livros de Chico Xavier são replicados para todos os idiomas. Mas existem muitos outros missionários. Desde a época de Allan Kardec, veio Leon Denis, Ernesto Bozano, Amália Domingos Soler e tantos outros. Depois, em outros países do mundo, existem diversos colaboradores. Em todas as partes do mundo, o espiritismo vai avançando. Mas o Brasil, como recebeu, né, a bênção de ter um Francisco Cândido Xavier, um Divaldo Pereira Franco, né, e tantos outros colaboradores que nós vemos, né, nós vemos um espiritismo muito robusto, né, uma obra muito ampla, quantos livros, né, uma literatura assim muito exuberante, abundante, né, todas trazendo para nós o conhecimento da vida espiritual, a mensagem dos espíritos para todos nós, inclusive a mensagem mais elevada dos espíritos para todos nós, que é a abordagem dos ensinamentos de Jesus, dentro dessa nova maneira de ver, com a fé na vida futura, né? Com a compreensão da lei de causa e efeito, com a compreensão da finalidade, das nossas finalidades da vida. Porque quando o Espiritismo surgiu, havia o fenômeno. Mas o que é o fenômeno sem que haja uma finalidade, né? Uma finalidade de fundo moral. Então Kardec viu que os espíritos estavam se comunicando e ali ele buscou saber o que eles tinham a nos dizer. E aí os espíritos superiores, comandados pelo próprio Cristo, que nós poderíamos dizer essa pleiade de espíritos representando Jesus, é o Espírito de verdade, trazendo a verdade divina para a humanidade. Então, essa nova maneira de ver, essa fé, né, ela também nos induz à vivência das virtudes que Jesus nos ensinou, como o perdão das ofensas, a indulgência para com as faltas alheias, a paciência nas provações da vida, a coragem diante de todas as dificuldades, a esperança de que dias melhores virão. Então é um outro modo de viver. Diante aquele que nos ofende, por que devo perdoar? Porque através do perdão eu estarei
garantindo a minha própria paz e, consequentemente, contribuindo para a paz do meu semelhante. Porque quando perdoo, eu estou trabalhando pela minha própria paz. E eu estarei induzindo o outro a também compreender a necessidade da lei de amor, do perdão. Quando eu sou indulgente para com a falta do meu semelhante, eu também estarei induzindo aos outros a que sejam indulgentes com as minhas próprias faltas, nesse ciclo contínuo da vida, em que hoje o outro cai, amanhã eu caio. Hoje o outro me ofende, amanhã poderei ser eu a ofendê-lo. Então, Jesus nos ensinou tudo isso. E agora, com essa compreensão de que somos espíritos eternos, né, em graus diferentes de maturidade, nos proporciona essa disposição a vivermos de uma maneira cada vez mais virtuosa. Por que devo ser bom? Por que devo ser bom? Se a vida acabasse em nada, se o materialismo fosse a razão de ser de nossas vidas, se pudéssemos viver apenas para a matéria, se pudéssemos viver apenas para satisfazer os nossos vícios, as nossas paixões, as nossas ambições, mas não. Nós somos espíritos de passagem nesse mundo e vamos, pela lei de causa e efeito, vamos colher o que plantamos. O próprio Cristo já nos falou assim, mas o Espiritismo vem nos explicar como. Muitas vezes a gente diz assim, poxa, aquela pessoa, ela a vida inteira fez o mal para o próximo, ela errou, ela só pensou em si e ela não sofreu. Mas Deus sabe o momento certo em que cada um vai estar passando, colhendo as consequências do que faz. É um processo. E não somos nós que devemos definir isso, é Deus, né? O que nós podemos fazer é contribuir para que o outro amadureça. Como? Através de palavras? Não, através dos nossos exemplos. As nossas palavras só terão valor se nós testemunharmos, através do exemplo, a verdade que nós já compreendemos. As verdades que Jesus nos ensina, as verdades divinas que nós percebemos no Evangelho e na vida. Porque o Evangelho de Jesus, ele vem refletir a lei de Deus. E eu me lembro que Allan Kardec nos diz, né, os espíritos superiores responderam a Allan Kardec, que a lei de Deus está inscrita na nossa própria consciência. Então, o que o Evangelho de Jesus vem fazer nos despertar esse conhecimento da verdade que está inscrito na nossa própria consciência. Então, o Espiritismo nos traz uma contribuição muito grande também diante da dor. Quando nós passamos a vivenciar o sofrimento através de uma enfermidade, através de uma perda de um ente querido, através de um contratempo financeiro, através das maiores dificuldades que possam surgir na nossa vida de ordem material, nós devemos recorrer à fé, a uma fé raciocinada, de que tudo é transitório, que devemos ser resignados na experiência difícil que estamos vivendo e que devemos ser serenos para encontrarmos a solução, para tomarmos as medidas mais corretas, né? Para que nós possamos solucionar, para que nós possamos superar aquela experiência difícil. E muitas vezes perguntamos, mas por que eu estou passando por isso? A doutrina espírita, ela vem nos orientar também que, frequentemente, nós, no passado, cometemos muitas falhas que justificam essa experiência que nós estamos passando hoje. Então, muitas vezes, quase sempre, né, a miséria ou o contratempo material, a carência de recursos,
ela é consequência do mau aproveitamento dos mesmos numa experiência anterior. A enfermidade de hoje pode e frequentemente é o resultado do abuso das nossas energias orgânicas, da nossa saúde, né? Muitas vezes a gente colhe as consequências na vida presente mesmo, mas muitas vezes a gente está colhendo da vida passada e muitas vezes vamos colher na vida futura. Então esse mecanismo é infalível, porque a lei de Deus, ela é soberana. E por mais que Deus nos concede a liberdade de construirmos a nossa vida, mas as leis, elas são exatas, né? A gente vai plantando, depois a gente vai colhendo e replantando. Então nós estamos aqui na vida tendo a oportunidade de, diríamos assim, de cada dia construir uma vida melhor. Então o Espiritismo traz contribuições maravilhosas, extraordinárias para a nossa vida, né? E uma outra contribuição que nós não podemos deixar de lembrar. Kardec, ele colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo a caridade como condição para a salvação. Porque a religião, ela vem sempre, desde os tempos mais remotos, a religião, ela vem falar a respeito do céu, do paraíso e da salvação, né? Que é o que toda criatura fica imaginando para o seu futuro. Mas o Espiritismo, ele vem nos falar que essa salvação, ela já vai acontecendo hoje. Não é amanhã, quando eu morrer, eu vou ser salvo ou não vou ser salvo. É uma questão de construção que nós vamos fazendo no nosso sentimento. Eu vou me salvando do mal e vou me redimindo para o bem, eu vou construindo a minha felicidade. E a caridade é um caminho de construção de felicidade, é um caminho de resgate, de remissão de pecados, porque o amor é a força mais sublime da vida. Por mais pecador que eu seja, como disse Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Eu posso ter cometido crimes, como certa vez eu vi uma mensagem em que o Augusto César se dirigia a uma mãe que havia cometido 4 abortos. E ela pergunta: Augusto, o que eu faço agora que conheci a verdade? Ele disse: minha filha, vai visitar outras crianças. Vai visitar famílias que têm crianças que necessitam de recursos e você estará começando a fazer a remissão dos seus erros. Então, essa compreensão da importância da prática do bem, da caridade, ela é maravilhosa. Muitas pessoas criticam o trabalho assistencial, né, chamando de assistencialismo, mas ele tem uma importância muito grande nas nossas vidas, porque ele é uma escola, melhorando o nosso sentimento. É a escola da caridade. Nós estamos melhorando o sentimento para irmos superando os nossos muitos erros, as nossas tendências ao vício, o nosso egoísmo, né? A gente vai aprendendo a fazer lá na tarefa uma doação, aí a gente vai descobrindo que isso nos faz muito felizes. Aí a gente encontra uma pessoa ali na rua e aí a gente pensa, a caridade não tem um lugar exato para ser feita, ela deve ser feita a todo momento. E aí a gente começa a vivendo a caridade. Mas aí a gente descobre, como a doutrina espírita também vem trazer para nós essa contribuição, que a caridade moral ela é a mais difícil de ser praticada, porque, diríamos, ela é a mais sublime, né? Doar o pão já é maravilhoso, mas perdoar uma ofensa é muito mais, né? É uma luz muito maior, não desmerecendo a importância de saciar a fome de alguém, né? Mas além de saciar a fome, é preciso construir uma vida melhor uns com os outros. É fazer que as nossas famílias vivam mais em paz, é fazer com que o nosso ambiente de trabalho seja mais harmônico, mais próspero. É cessar a ambição que leva à guerra. É construir a paz entre as pessoas
e consequentemente entre as nações, né? Então, já caminhando para encerrar o nosso modesto comentário, a gente vê que o Espiritismo traz uma contribuição muito grande para as nossas vidas. Basta nós refletirmos o que a religião, o que o cristianismo e agora o Espiritismo, que vem representar o cristianismo dentro de uma fé raciocinada, o que ele trouxe já para a minha vida e o que ele pode trazer ainda, se eu o estudar mais e se eu o praticar mais na minha vida, né? Então, nós vamos agradecer pela oportunidade de estar fazendo essa reflexão, agradecemos a Jesus por ter nos permitido conhecer o conhecimento espírita, agradecemos pessoalmente a Jesus por termos conhecido tantas pessoas que nos deram exemplos e nos dão exemplos de trabalho, de testemunho cristão, como Chico Xavier e tantos outros, né, colaboradores que a gente conhece, né, que estão aí procurando se melhorarem, né, e são para todos nós incentivos para que nós também procuremos melhorar, né? Que Jesus abençoe a todos nós, os nossos lares, as nossas famílias. Que Jesus abençoe a Casa Fraterna, que nos convidou para fazer essa reflexão, né? Que Deus abençoe os colaboradores da Casa Fraterna, onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar, de crescer, inclusive, desde a nossa infância, junto dos nossos pais, o meu pai Alceu, minha mãe Orlandina. Muitos anos frequentaram a Casa Fraterna e nós tivemos a oportunidade de lá estar também, ouvindo as palavras abençoadas do senhor Eurípides Palhares, do senhor Tonico, do senhor Zé Vicente, da dona Valdomira, do senhor José Dias e de tantos outros, a Lila, a Edna, o senhor Zé Celestino, né? Que Deus abençoe a todos esses colaboradores da Casa Fraterna, que está mais uma vez completando o aniversário. Que Deus abençoe essa casa de oração que tanta contribuição vem trazendo, né, a tantas famílias, a tantas pessoas, ensinando e vivenciando a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Muito obrigado, que a paz de Jesus esteja com todos nós e que a paz de Jesus esteja em toda a humanidade. Que assim seja.